Tá gravando agora? Bom dia, gente. A gente continua sendo a BC2, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Hoje a gente está no nosso quarto encontro do livro... Qual que é o nome do livro? A Origem. Eu sabia, eu só esqueci. Os dois primeiros encontros foram sobre visões da leitura de Gênesis, sobre a visão da Terra Antiga, visão da Terra Jovem, sobre design inteligente, e agora a gente vai ter um sobre evolucionismo cristão. Qual que é a palavra certa? Criacionismo evolucionista. Desculpa, gente. Evolucionário. Ficou aí gravado certo, né? É bom que todo mundo memoriza. Antes a gente vai ter aqui um devocional inicial, uma apresentaçãozinha da Mayra. E aí a gente vai ter a Pamela fazendo a exposição desse capítulo, desse trecho do livro. Pode vir, Mar. Não é nem malicuia, é uma cesta e uma garrafa. Calma lá. Quero deixar bonitinho. Eu vou gastar um dos meus 15 minutos fazendo isso. E pedindo um potinho de lápis ou caneta, por favor. Amiga, falando? Sim. Como faz devocional? Eu quero fazer isso trabalhar. Senão não seria eu, Tom. Gente, bom dia. Eu tô muito, muito feliz de estar aqui, porque eu ocupo esse lugar físico algumas vezes, né? Mais recorrentes. Mas esse lugar da ABC2 Campinas é um lugar que faz muito tempo que eu não faço parte nem como participante, né? Uau, vou ouvir as coisas. Mas também na liderança. E eu sinto muita saudade. Foi um momento maravilhoso da minha vida, onde eu pude aprender muito. Para quem não conviveu comigo naquela época, eu era apenas uma pessoa sentada com cara de ué, porque eu não entendia nada. E eu só permaneci porque eu não achava... sim, razoável, que todo mundo entendia o que estava falando e eu não entendia nada. E é aquele famoso água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Em algum momento eu comecei a entender o mínimo. Então, esse é o lugar que eu estou hoje, entendendo o mínimo de cada uma das discussões, mas amando a ABC2 de todo o meu coração. E... não, ainda não. Ainda não. Mas, bom, eu fiz um pedido que foi uma fala de uns 10 minutinhos para compartilhar com vocês algo que eu tenho vivido e algo que a CEL como comunidade tem vivido. Mas aí acabei recebendo um combo de presente que era trazer também o devocional. Então eu vou começar com o devocional aqui para o início do encontro de hoje. E aí depois eu peço mais uns 10 minutinhos de vocês para poder trazer um comunicado que eu gostaria de trazer. Para o devocional eu convido vocês a abrirem em Lucas 10. A gente está ali num contexto em que Jesus está bem perto dos discípulos, quase como um... eu tô indo embora, logo em breve vocês não vão me ter, deixa eu falar tudo que eu preciso, ouçam bem, ouçam com atenção, de vocês eu não guardo segredos, para vocês eu conto tudo que eu recebo do meu pai. E eu sinto nessa pegada a gente chegar em Lucas 10. E eu queria que a gente pensasse hoje sobre como a colaboração acelera o cumprimento da grande comissão. Vocês veem algumas reflexões devocionais sobre unidade, sobre fazer parte do mesmo corpo, sobre ter uma única palavra, uma única missão, uma única boas novas para proclamar. E é assim que eu trago o devocional de hoje também. Então, se vocês chegaram lá em Lucas 10, eu vou ler apenas 1 e 2. Depois disso, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante, 2 a 2, às cidades e aos lugares que ele planejava visitar. Estas foram suas instruções. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que ele envie mais trabalhadores para seus campos. Esse texto é muito rico e a gente consegue tirar muita coisa daqui, até porque a gente tem um campus no qual trabalhar. Vocês provavelmente nas suas pesquisas fazem trabalho de campo, então isso para a gente é uma realidade muito próxima. Nós precisamos de organização para ir ao campo. Mas quando a gente pensa no campo missionário e como a gente deve agir de acordo com os valores do reino de Deus, ele, em primeiro lugar, nos chama para colaborar no que ele mesmo poderia fazer sozinho. Não é uma questão de insuficiência, não é uma questão de preguiça, não é nenhuma questão de um caráter falido de Deus, muito pelo contrário.
Ele é absolutamente perfeito. E na perfeição e suficiência dele, ele nos convida para colaborar. Se ele nos convida para colaborar, por que achamos que nós sozinhos devemos fazer alguma coisa? Muito pelo contrário. Nesse texto a gente enxerga o convite de uma organização para ir a campo. Aqui ele envia de 2 a 2. Talvez a gente vá de 10 em 10, de 20 em 20, de 200 em 200, uma nação inteira cooperando de acordo com um momento da nação. Ou uma igreja inteira, no caso aqui da CEL, olhando permanentemente para o campus. Ou, e é onde eu gostaria que a gente chegasse hoje, a gente tem uma dimensão individual, onde nós temos amigos que partilham a jornada, onde a gente partilha os nossos fardos uns com os outros, onde a gente complementa as nossas vocações para trabalhar juntos, às vezes para servir junto um café para um amigo, despretensiosamente encontrar um amigo no campus junto com um terceiro, e então aumentar essa amizade. A gente pode fazer isso de forma individual. Mas vocês aqui juntos, num sábado de manhã, dedicando tempo escasso de vocês para algo, significa que a gente reconhece na BC2 um tipo de organização colaborativa para a missão. E quando a gente encontra instituições tão idôneas e tão realmente tementes a Deus e respondendo a esse chamado da missão, a gente enxerga que, ok, a gente pode contribuir, mas a gente pode colaborar. E eu vejo, eu espero que vocês, quem já tem frequentado a BC2 há um tempo, ou quem está chegando por agora, enxergue nessa missão da BC2 uma forma muito potente de colaborar com estrutura, com histórico, com uma diversidade de recursos materiais, humanos, para fazer essa colaboração num lugar muito específico, que é o lugar da comunicação, do diálogo entre a fé e a ciência. Isso é missão. Isso é uma missão organizada e é uma missão que tem um alvo, que é proclamar as boas novas. Proclamar isso com consciência, com olhos bem abertos para dentro da própria igreja, entendendo que conhecer o mundo criado por Deus é também conhecer o evangelho, mas principalmente olhar para o campus, olhar para a academia, olhar para as dinâmicas científicas e saber que se Deus te chamou, se Deus tem te levado até esse lugar, é para fazer missão. Seja encontrando, descobrindo, produzindo, chama do que você quiser, mais conhecimento científico, seja expandindo os limites da sua área, seja pregando o evangelho para as pessoas que compartilham ali com você, ou seja mesmo, você aprofundando a sua fé na medida em que você tem a sua prática acadêmica. Então, esse chamado que eu gostaria de trazer para vocês, para que a gente colabore na missão. E uma última coisa que já nos leva um pouco mais para o comunicado que eu quero fazer, é que existe uma forma de fazer isso. E a gente pode entrar no papel dos cristãos que são os heróis, no sentido de, a gente tem a verdade, a gente tem o Criador de todas as coisas, a gente tem Jesus Cristo que morreu e ressuscitou na cruz por nós, e somos os heróis que vão salvar a humanidade. Eu não vou por esse caminho. Se você quiser ir, quando você quebrar a cara, você pode procurar a gente para dar uma conversada, uma chorada. Mas o caminho que Jesus nos ensina é daquele servo humilde, que está ali disposto a servir. Então, sim, uma forma da BC2 se organizar poderia ser como os heróis da nação, que vão atropelar todos os outros que fazem esse diálogo entre fé e ciência e colocar as verdades postuladas pela discussão. Mas eu não vejo a BC2 seguindo dessa forma. Eu vejo realmente líderes e pessoas localmente agindo de uma forma humilde, sabe? Dando aquele passo que só você pode dar porque só você está ali. Não é porque nenhuma outra pessoa seria capaz. Ou num estudo, num encontro, falando sobre um tema, não porque você é a melhor pessoa sobre aquilo, mas porque você humildemente se debruçou sobre algo para estudar, para entender. Saber que você está desenvolvendo a sua pesquisa lá dentro do seu laboratório ou no seu grupo de pesquisa, não porque você é o único herói que poderia fazer, mas porque naquele momento, naquela hora, você pode fazer isso. E não fazer, aí sim, seria uma desobediência. Mas a gente vai assim um pouco mais suaves no que é a colaboração. E percebendo que se cada parte do corpo de Cristo age dessa forma, aí sim. Aí a gente tem um herói, mas não é um herói que somos nós. E sim o cabeça desse corpo, que é Jesus. Amém? Eu já quero orar por nós. Papai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela sua revelação através das Escrituras. Obrigada pelo teu Santo Espírito que traz o discernimento, que acomoda todas essas coisas nos nossos corações. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que isso não seja uma reflexão de um sábado de manhã, mas que isso seja uma verdade sedimentada na nossa vida, que tenha implicações profundas todos os dias. Que o chamado pessoal,
através da cruz, para te seguir, Jesus, não nos dê a vontade de sermos super-heróis, de resolver todos os problemas e muito menos de fazer isso sozinhos, Senhor. Mas que a gente entre em cooperação contigo, em colaboração contigo e que a gente experimente a unidade do que é, enquanto irmãos, trabalharmos juntos, Pai. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Muito bem, Rafa, agora você pode. Vai lá, Rafa, agora para os slides. Bom dia. Gente, vamos lá. Agora é a hora da dinâmica, porque não há Mayra sem dinâmicas. Vamos lá. Alguém já ouviu falar de Lausanne For? Sem ter sido falado por mim? Obrigada. A Pamela levantou a mão. Ana também. Boa, Ana. E alguém já ouviu falar do Pacto de Lausanne? Esse é melhor. Quem não levantou para nenhuma dessas coisas, está tudo bem, tá bom? Esse é o momento onde vocês ouvirão falar sobre essas duas coisas e muitas outras mais. Mas antes de eu falar sobre isso aqui, eu tenho algo que com certeza todos podem participar. Eu vou pedir sua ajuda, por favor. Ana também. Você pode distribuir um papel para cada um e uma caneta para cada um? O copo deixa comigo depois. Enquanto as meninas distribuem, e eu acho que eu não tenho Pode ser touch? Então, ó. Vai. Isso. Quero que vocês pensem um grande problema que existe no mundo hoje e os cristãos poderiam fazer algo a respeito. Você vai pensar nisso e vai escrever nesse papel. Ah, Mayra, eu não sei nenhum. Ah, me poupa. Um você sabe, certo? Ah, Mayra, eu sei 30. Então, requira mais papeizinhos. Pode ser vários em cada papel também, enfim. Mas, também, se você for um pouco mais como eu, assim, um pouco mais enérgico, a gente não vai pensar só o poderiam. A gente vai pensar no que os cristãos deveriam. Algo que te incomode, algo que você vive no seu dia a dia, algo que você vive na sua realidade, talvez dentro da sua casa, talvez dentro da sua faculdade, talvez algo que você vivencia na sua igreja, talvez algo que você enxerga no Brasil, talvez algo que você enxergue no sul global, talvez algo que você enxergue olhando para Marte. Não importa a escala, mas eu quero saber pelo menos um grande problema que existe no mundo hoje e os cristãos deveriam fazer algo a respeito. Conforme vocês terminarem, é bem rapidinho. E joga no nosso copinho da sorte. Só um problema ou uma solução? Nossa! Ô, gente, se tiver a solução, por favor. Caminhos possíveis. Tem como a galera se medir participar? Fala pra esse já tinha uma nota Então, mas podem divulgar se a galera do Meet pode participar? Ou... Ô, gente, bom dia, Mitch. Gente, eu honro muito vocês que estão aí acordados, talvez de pijamas, de cobertinha, mas tá tudo bem. Participem sim. Uhum. Põe no chat, aí o Rafael vai fazer a gentileza de pôr num papel e guardar, tá bom? Se quiser enviar um cartão postal, eu deixo meu endereço depois, aí vocês mandam lá para casa. Muito bem. Escreveram? Ah, Mayra, você criou uma crise existencial, vou ter que passar uma semana pensando nisso. Tá bom, no 8º dia eu te escrevo e você me manda seus problemas. Muito bem. Rafa, pode seguir. Pode deixar os papeizinhos aqui para depois que terminar. Sim, claro.
Tá certo. Volta, anterior. Muito bem. Esquecem isso, não fiquem pensando, ai, que horas que ela vai falar? Não vou mais, tá? Acabou. Era isso, pronto. Vamos seguindo. O que é Lausanne Fora? Eu vou fazer isso contando uma história para vocês, para ser mais rápido possível, porque dentro do meu planejamento eu tenho só mais 6 minutos, então eu vou tentar ser bem rápida. Rafa, pode passar agora. E eu vou contar essa história que começa em 1974, certo? Ah, eu esqueci de fazer uma atualização aqui. Tudo bem, eu melhoro nas próximas. Em 74, a gente está ali num contexto mundial em que já é muito viável a gente usar um termo de globalização, onde as pessoas conseguem se comunicar umas com as outras e é possível realizar trabalhos em unidade. Fazer com que cristãos que entendam que tem uma única missão, uma única mensagem a ser proclamada e uma única missão de como lidar com a realidade das coisas, com a pregação do evangelho, possam estar em diálogo. E se eles não estão em diálogo, é uma escolha também. Então, a gente tem alguns líderes cristãos, expoentes. A gente tem aqui bem forte John Stott, a gente tem Billy Graham, que vão fazendo movimentos de pessoas grandes acompanhando eles, e eles se reunindo localmente em alguns lugares. Até que surge a ideia, um pouquinho antes de 74, é claro, de fazer um encontro mundial para pensar a grande comissão. Como está? Quais sobreposições tem? Quais corredores têm se formado e lacunas que têm se formado? Em que nós cremos? O que nós confessamos de fé comum? De que a gente concorda? Então, em 74, é feito um encontro na cidade de Lausanne, na Suíça, com cerca de 2.000 pessoas. Imaginem mobilizar 2.000 pessoas do mundo inteiro para sentar no mesmo auditório. Isso acontece. E no fim desse evento, que foi bastante longo, foi redigido o Pacto de Lausanne, que são algumas umas afirmações que formam juntas uma confissão de fé. Algumas instituições, como por exemplo a CEL, e uma outra que todos aqui conhecem, qual é? A ABC2, subscrevem ao Pacto de Lausanne, que isso significa nós concordamos e assumimos o compromisso de fazer isso na realidade. Depois do encontro de 74, tem muitas aplicações de como essa unidade vai se desenvolvendo, e aí o Lausanne Movement, tá ditado errado, vocês perdoem, vai se desenvolvendo como uma ação contínua de unidade mundial. Depois tem um encontro em 89 em Manila, nas Filipinas, e o que eu não atualizei aqui é que não foram refeitos os pactos, mas tem, por exemplo, uma declaração de Manila, da cidade do Cabo, eu não lembro qual é o nome que eles deram para o tipo de documento, mas tem um novo firmamento que não revogam o pacto continua em vigor, mas tem atualizações de, o mundo em 89 tem demandas outras do que 74, o mesmo em 2010, e esse ano, que é 2024, quem faz as contas rápido, celebra 50 anos do primeiro encontro. Então, vai acontecer um novo encontro, agora em 2024, na cidade de Seul, lá na Coreia do Sul. E o objetivo desse evento é pensar, projetar os próximos 50 anos da missão. Então, a gente vai pensar para lançar aqui algumas âncoras lá para 2074. Ok? Então, agora, quem nunca tinha ouvido falar do Pacto de Lausanne já sabe. E Lausanne for, é só contar, né? 1, 2, 3, 4, ok? Agora, vocês repararam que tem uma outra história acontecendo aqui, ó, que são essas torres vermelhas? Eu vou mostrar o que são essas torres vermelhas, bem rapidamente. Touch. Touch. Tudo bem, tudo bem. Qual é a outra história que está sendo contada nessa linha do tempo? Em 89, a gente tem o segundo encontro. Alguns anos depois, em 96, lá na cidade de São Paulo, Zona Norte, Tucuruvi, Vila Mazei, nasce uma criança. Essa criança chama Mayra. E aí ela cresce na cidade de São Paulo, tem muitos problemas de saúde, sua família decide fazer as malas e mudar para uma pequena cidade do interior chamada Atibaia. Aí ela se muda para Atibaia mais ou menos aqui nesta época, termina o colégio. 2013, mais ou menos aqui, um pouco depois do encontro da Cidade do Cabo, Mayra se forma na escola, presta o vestibular, não passa na faculdade nem no curso que queria, porém passa no curso de pedagogia na Unicamp. Alguém conhece a Unicamp? Sim. E aí ela entra no curso de pedagogia, vive 1 milhão de aventuras que só quem tá de pertinho sabe, mas vocês têm uma noção. Ela começa a fazer o curso de pedagogia e tem um encontro que muda completamente a sua vida. Um encontro com Jesus.
E ali é um divisor de águas. Então, existe uma Mayra que existia antes de 2014 e uma depois de 2014. E as implicações disso são muito grandes, de modo que ela se envolve profundamente com o lugar e o povo de onde ela foi tirada, que era a universidade. Então, a Mayra sempre envolvida com a missão universitária, desde 2014 até o atual momento, muito envolvida com algumas iniciativas. A primeira delas é a CEL, Comunidade do Estudante Universitário. Algum de vocês conhecem? Esta que os acolhe, tá bom? Também a partir de 2016, mais ou menos, profundamente envolvida com a ABC2, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, que vocês todos conhecem. Durante um bom tempo, apenas no grupo local, mas a partir ali de 2018, sempre voltada às iniciativas da ABC2 Nacional. E aí, em 2023, mesmo não estando mais em Campinas, morando agora em São Paulo, ela continua disposta a servir dentro da ABC2. E no meio disso tudo, o início de um projeto chamado Travessia, que é uma consultoria acadêmica, que tem um papel missional de encontrar os estudantes enquanto ainda seja tempo, enquanto eles não desistem, seja da vida acadêmica ou da vida como um todo. Então, em meio a todos esses braços de envolvimento com a missão, aqui, em 2023, a Mayra recebe uma grande comunicação. Um dia ela abre o seu e-mail, touch, e recebe um convite para fazer parte de Lausanne For. E é assim que Mayra, que é esta que vos fala, descobre que Lausanne For existe, porque eu também não sabia até então. E aí começa uma aventura muito doida. A primeira é, meu Deus, como é que isso foi acontecer? Entender graça de Deus, entender que realmente há coisas que não importa se a gente quer ou não quer, faz por onde ou não faz por onde, realmente Deus faz coisas acontecerem. Então, dessa forma, ele enviou um e-mail lá para minha caixa de e-mail, próxima. E aí hoje a gente já tem essa decisão de fato, depois de ponderar bastante. E agora realmente trazendo aqui para mim e contando para vocês esse processo. Primeiro a gente conversou bastante na equipe pastoral da CEL para pensar a viabilidade, o que isso significaria para a vida da comunidade, depois a diretoria. Agora a CEL mesmo, enquanto igreja, tem vivido isso junto para que isso aqui seja possível. Então, dos dias 22 ao 28 de setembro desse ano, um encontro lá na cidade de Seul, na Coreia do Sul, o outro lado do globo. Agora eu já sei que dá para ir e voltar, porque a gente tem uma sobrevivente de ida e volta, que é a Ana, ela vai ser minha consultora até lá, por favor. E dessa vez o intuito é juntar 5.000 pessoas presencialmente, 5.000 do mundo inteiro. Tem um grupo de WhatsApp que reúne os brasileiros, porque a PTBR é, né, o povo que se junta para resolver problemas, e tem ali cerca de 90 pessoas no grupo. Nem todas vão, certamente, nem todos são pessoas que estão no Brasil, mas muitos são brasileiros que são missionários e estão em outros lugares, mas estão se juntando nessa organização brasileira, como, por exemplo, tem um primo lá da Ana. E aí, então, a nossa missão é pensar os próximos 50 anos. Para vocês verem que tem alguns desafios no meio da jornada, um deles é o idioma, né? Então, aqui, supostamente diz que esse é um convite para que eu possa entrar no país. Eu espero que esteja escrito isso e espero que eu possa entrar e sair com essa declaração. Próximo, Rafa. Muito bem. E aí tem algumas formas de participar. Esse material aqui, ele se torna um PDF, tudo isso que está aqui clicável e tudo mais, estão vendo? Vocês vão conseguir clicar depois para acessar. Mas formas de participar. Tem essa forma, que é a modalidade que eu estou indo, que é entrar em um avião e ir presencialmente. Tem também 5.000 pessoas aqui. Outras 5.000 pessoas que vão participar na experiência virtual de grupo. Elas são inscritas também no evento, vão fazer parte dos grupos de trabalho, das discussões, de tudo mais, mas elas vão estar de suas casas. Tem os núcleos satélites, que são igrejas, ONGs, instituições que estarão no seu lugar, chamando pessoas para se reunir e fazer parte do evento. E, por fim, tudo o que acontecer vai ser transmitido publicamente durante os dias do evento. As pessoas só não vão conseguir participar das discussões. E aí tem algumas formas, eu vou pedir de novo. Meninas, pode ser? Obrigada. Olhem só, estão fresquinhos. A gente fez aqui uma ação colaborativa, já aplicando o nosso devocional, para que vocês recebam essa linda forma de lembrar disso tudo. Então, esse QR Code, quem já quiser ler aí com o celular pode, mas você também vai receber ele aqui. E aí você vai ficar com essa cruzinha, que você pode colar ela, grudar ela em qualquer lugar que você tiver de ideia, para depois vocês assumirem um compromisso de oração e de saberem o que tem acontecido nesse movimento para Lausanne.
Ok, concentrem-se aqui para otimizar o tempo enquanto a Pamela faz seu show aí de entrega. Tá um excelente show. Bom, essa é uma das formas, eu quero apresentar para vocês algumas das formas que vocês podem participar, porque a primeira decisão que a gente fez aqui na CEL é que eu não vou sozinha. Pode ser que somente eu daqui entre no avião e vá, mas eu quero, eu desejo e eu convido vocês a fazerem parte disso para que a gente participe juntos. Uma das formas vocês podem ler esse QR Code, vocês vão fazer um cadastro bem rapidinho e vão assinar que querem receber novidades. Então, vocês vão ficar lá recebendo uns e-mails, selecionem que não é spam. Porque desde setembro do ano passado eu recebo mensalmente alguns materiais para estudo, para me ambientar, entender as discussões que vão fazer. E eu tenho facilitado isso reunindo os materiais numa pasta. Vocês vão ter acesso a essa pasta e algumas comunicações mensais para vocês estarem a parte. Como está a organização para viagem, quais são os problemas, pelo que vocês podem orar por mim. Então, essa é uma das formas. A outra é que a gente tem a série transversal aqui na CEL, todo primeiro domingo do mês. A gente está aqui, coincidentemente, amanhã isso vai acontecer, onde a gente tem um culto voltado os olhos para essas questões de Lausanne, junto da pregação, alguns comunicados e os motivos de oração. Outra forma... os canais de comunicação de próprio Lausanne. Lá na pasta vocês vão ter um documento com vários links para o canal no YouTube, para os podcasts, para o relatório da grande comissão, mas eu realmente aconselho vocês a subscreverem nesses canais. Os planos de leitura, para quem usa o aplicativo YouVersion, você pode digitar lá, Lausanne Movement, e aí vão ter alguns planos de leitura da Bíblia, onde você pode fazer o plano de leitura ou se conectar com pessoas do mundo inteiro que também estão fazendo os planos de leitura, isso está sendo bem legal. A oração, que pode ser a sua oração pessoal, sempre que você lembrar sobre isso. Os trios de oração, que é uma proposta que o evento está trazendo, depois você pode clicar aqui para saber mais sobre isso. E a iniciativa 24/7, que é desde o dia 22 de março, tem uma sala de oração aberta lá no canal do YouTube, 24 horas por dia, 7 dias da semana, até o evento acontecer, aberta para o mundo inteiro. Então você entra lá, na tela tem os pedidos de oração, tem uma musiquinha de fundo, e no chat você está vendo as outras pessoas conectadas ao redor do mundo orando também naquele momento. Outra forma é o levantamento de sustento. Essa daqui é uma previsão e é um dos motivos do porquê daquelas 90 e tantas pessoas brasileiras que estão no grupo de WhatsApp, muitas não vão poder ir, porque é uma viagem cara. Então, só de pensar passagem aérea, saem aí cerca de 8 a 10 mil reais, e o total de previsão de custos é entre 18 e 20 mil reais. Aí aqui eu vou sempre mostrando, sempre que eu venho na CEL, eu vou mostrando a atualização do gráfico, né? Então, esses azuizinhos é a previsão de custos, e o verde é o quanto eu já consegui arrecadar. Então, vejam só. Aqui teve bastante gente que queria assim, eu quero muito que a Mayra vá. É uma doação específica para as passagens aéreas. Então, aqui já está quase. A inscrição no evento já foi paga lá em dezembro, mas tem os custos ainda de documentação, restinho das passagens, hospedagem, alimentação e outros. Então, se for uma possibilidade para você, você também pode contribuir. O endereço é esse aqui, se você quiser tirar foto, mas tem também as informações no QR Code. E aí tem um código de 20 centavos, porque quem está ajudando a fazer essa captação é a diretoria da CEL. Então, esse dinheiro chega na conta da CEL e é direcionado para mim. Como eles sabem que vai ser direcionado para mim, para Lausanne? Você coloca o valor que você quiser e 20 centavos. Ah, Mayra, mas eu só queria 25 reais. Eu não quero doar 25 reais e 20 centavos. Aí você pode doar 24 reais e 20 centavos. Ah, Mayra, mas meu limite de Pix é 50 mil reais e eu queria te doar 51 mil. Ah, tudo bem, você faz uma transação de 50 mil e 20 centavos, depois você faz outra de 1.020 centavos, certo? Dúvidas dessa parte? Muito bem. E aqui, essa é a foto do primeiro momento onde eu contei para a comunidade que isso ia acontecer. Então, simbolicamente, já são todas essas pessoas indo. Vocês podem ver que tem muitas gerações, né? Desse Danielzinho aqui, até o Tom aqui. Então, são muitas gerações que estão indo para Lausanne. E agora vocês fazem parte disso. Eu realmente quero continuar compartilhando com vocês. Essa cruz, eu pensei em fazer nesse formato para que vocês realmente tenham consigo todo o lembrete de que vocês estão colaborando para a obra missionária de Deus. E quando a gente fala de um evento nessa proporção, que vai juntar pessoas cristãs, os líderes cristãos do mundo inteiro, eu quero que vocês façam parte. E essa é uma das formas. Saibam, me perguntem, venham tirar dúvidas, perguntem como eu tô, porque em algum momento eu vou dar uma piradinha, né? E se vocês tiverem alguma porta para me abrir, no sentido de, nossa, Marissa, é muito legal, eu quero que você fale em tal lugar, ou, nossa, tal pessoa adoraria ouvir, ou tal igreja, podem me procurar e eu tô com uma agenda para ir em outros lugares fazer essa fala, tá bom?
Aqui está o meu e-mail, caso vocês queiram já comunicar alguma demanda. E aí, no fim, voltamos para cá, que é, o objetivo de eu ir não é porque eu sei o que está acontecendo, mas é porque eu conheço muitas pessoas que enxergam muitos problemas. E quando eu entrar no avião e for para lá, não é a Mayra quem está indo, são vocês, com o olhar de vocês e o senso crítico de vocês. E cada vez que eu fizer essa fala, eu vou recolher esses papeizinhos e vou começar a analisar e orar por eles, porque se a gente é capaz aqui de enxergar esses problemas, nós vamos ser capazes de encontrar algum tipo de solução, mas ela não vai ser feita individualmente. Então, depois que eu for para Lausanne e retornar, aí sim eu vou realmente precisar que a gente junto, sente, colaborativamente pense não só na resolução desses, mas de todos que forem levantados no evento. Tudo bem? Muito obrigada por me ouvirem. Se der certo, vamos a Seul em setembro, então orem por isso. Também obrigada, BC10 Campinas, por terem aberto essa possibilidade e eu estou 100% à disposição para conversar sobre. Tá bom? Eu acho que é a Luana. Sim. Meu slide, alguém pode colocar, por favor? Bom dia, gente. É isso. Sim. Ah, tá. Eu tenho todo esse poder. Eu não tinha. É só o computador? Não, é que eu acho que porque não é o e aí não vai passar. Ah, Aí tá. tem que ser manualmente. Aí você joga o laser na cara dele. Ah, tá. Pra passar, ele Tá bom. Nem o laser tá funcionando, na verdade. Ah, então tá desligado. É, o laser está. Bom, é isso. Não, pode voltar lá. A capa, por favor. Bom dia, eu sou a Pamela, para quem não me conhece. Pode voltar? Não. É. Não, não pode. Pode? Ah, obrigada. Então, é isso. Eu sou a Pamela, vou apresentar a parte do criacionismo evolucionário. E vamos alinhar um pouco as expectativas. Bom, gente, como eu falei para alguns colegas, achei muito legal essa iniciativa de falar de criacionismo jovem, antigo, design inteligente, achei muito bacana, e agora a gente vai conversar sobre a verdade. Estou brincando. Bom, gente, é o seguinte, vamos alinhar um pouco as expectativas. Esse tema, ele toca em muitos pontos assim do cristianismo. Então, eu vou me ater aos argumentos do livro e tem algumas coisas que eu não coloquei, né, por uma questão de tempo mesmo nosso aqui. Então, a minha opção, não concitei ninguém para fazer isso, mas a minha opção eu preferi focar nos argumentos teológicos do que nos argumentos científicos da autora. Por quê? Eu acho que a evolução ela é uma teoria bem estabelecida, por mais que, também eu não sou bióloga, mas por mais que haja pessoas aqui de diversas áreas ou que não saibam nada sobre evolução, nunca tenham estudado nada sobre evolução, ela é uma teoria bem estabelecida. Se a gente colocar no Google, ou se você perguntar aqui rapidamente para as biólogas presentes, elas conseguem te atualizar sobre o que é evolução. Então, se a gente for pegar assim, mais de 90 e poucos % dos pesquisadores da área de ciências naturais, eles creem que a teoria da evolução é a melhor teoria até o momento para explicar a diversidade das espécies. Então, tudo que a gente vem falando
sobre criacionismo da Terra Jovem, design inteligente. Isso não é bem estabelecido na academia. Então, por isso eu optei por focar mais nos argumentos teológicos dela do que nos argumentos científicos, porque a evolução é uma teoria do mainstream científico, essa que é a verdade. E aí, a questão principal para mim, quando a gente vai discutir criacionismo evolucionário, não é defender a evolução em si, mas pensar, ok, se isso aqui é verdade, como isso afeta a minha fé. Então, por isso, eu optei por gastar mais tempo falando da questão teológica do que da questão científica. E no final coloquei todos os desafios que ela traz e a gente pode conversar sobre esses desafios, né? Ou se surgir alguma questão científica e alguém também quiser falar, pode ficar à vontade. Então, vamos lá? Pode passar, Rafa, por favor? Então, esse capítulo é escrito pela Deborah Harzman. E aí eu coloquei uma parte extensa do currículo dela, porque ela não é pouca coisa. E quem é a Deborah Harzman, né? A Deborah Harzman é a presidente da Biologos. Para quem não conhece a Biologos, ela é como se fosse uma organização irmã da ABC2, mais americana. Então, eles têm quase o mesmo objetivo, só que a Biologos ela foi fundada pelo Francis Collins. Para quem não conhece, o Francis Collins é o cara lá do Projeto Genoma, que ele é muito famoso por causa disso, e ele é um cristão. E é o fundador da Biologos, mas atualmente é a Débora que está na presidência. Então, ela é astrofísica e palestrante frequente sobre ciência moderna e fé cristã, e a Harzman também atuou como professora e presidente do Departamento de Física e Astronomia da Universidade Calvin, e a área dela é de astronomia extragaláctica e cosmologia. Ou seja, ela podia ser um personagem do Isaac Asimov sem problema nenhum. Ela também estudou grandes galáxias, aglomerados de galáxias, a curvatura do espaço e a expansão do universo, usando telescópios ao redor do mundo e em órbita. E a Harzman completou seu doutorado em astrofísica no MIT e seu trabalho de graduação em física e música na Bethel University, em São Paulo, Minnesota. As pessoas dizem que ela é tipo um Mozart, tá, gente? Nessa parte de música, que ela também não é pouca coisa, que ela toca muito piano clássico. Mas a coisa mais importante do currículo da Deborah Harzman não é nenhuma dessas coisas. Sabe o que é? Pode passar. Rafa. Pode passar, por favor. Não. Ela tem uma live comigo. Eu sou uma diva acessível e... Eu tô brincando, né? Evidentemente. Mas ela é uma fofa, gente. Quem quiser... Pode passar, que eu já fiquei com vergonha. Bom. Bom, ela começa o capítulo do livro com essa frase: a evolução é real e a Bíblia é verdadeira. Então, a gente já pode supor que o que ela entende aqui é que não há conflito entre você aceitar a teoria da evolução como uma teoria que melhor explica a diversidade das espécies e também acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, essencialmente, o que o criacionismo evolucionário pensa? Ela coloca essa frase assim: a criação evolucionária é a visão de que Deus criou o universo, a Terra e a vida ao longo de bilhões de anos, e que o processo gradual da evolução foi trabalhado e governado por Deus para criar a diversidade de toda a vida na Terra. Bom, gente, eu acho que uma questão importante do criacionismo evolucionário, diferente, por exemplo, da Terra Jovem ou da Terra Antiga, a gente não vai ver os argumentos tentando lidar com o texto bíblico, essa que é a verdade. A gente não vai ter argumentos dela tentando usar as palavras no original, se era ion, se não era, se tem alguma parte lá que Deus criou, que ele fala que era bom, ou se era em 6 dias, se esses dias eram eras, se alguma palavra que foi usada na Bíblia significa evolução ou não. Ela não vai lidar com o texto bíblico, essa que é a verdade. A ideia é que o texto bíblico ele tem um propósito e a teoria da evolução ela tem um propósito diferente do texto bíblico. Então, a gente não vai discutir hermenêutica ou exegese, ou em certo nível, sim. Mas os argumentos principais dessa teoria não vão lidar com a forma como o texto bíblico foi escrito.
Então, ela diz assim, a evolução não é uma cosmovisão em oposição a Deus, mas um mecanismo natural pelo qual Deus providencialmente alcança seus propósitos. Isso é importante, porque, nesse caso, ela está tratando a evolução, de fato, como uma teoria bem determinada no meio científico, e não como uma cosmovisão de vida. Eu acho que isso tem uma certa diferença. Muitas vezes, quando a gente vê as pessoas colocando o cristianismo e a evolução como contrários um ao outro, elas estão, na verdade, querendo falar contra um estilo de vida materialista ou ateísta, que retira Deus do centro das coisas, e não da teoria da evolução das ciências naturais, que explica a diversidade da vida na Terra. Em certo sentido, é possível ter uma filosofia que pensa a partir dos moldes da evolução? É possível ter uma cosmovisão nesse sentido? Sim, mas esse não era o objetivo de Darwin, eu acredito, e não é o objetivo, não é o significado do que a gente está falando de teoria da evolução. Não é levar um tipo de vida materialista ou falar de darwinismo social ou de cosmovisões em oposição de cristianismo versus evolucionismo, como nesses termos, sabe? Então, entender a teoria da evolução como a melhor explicação no momento para a diversidade das espécies não entra em conflito com a Bíblia ou com a nossa cosmovisão cristã, seja lá se ela existe ou não, não entra em conflito, porque a gente não está falando de estilo de vida ateu ou leitura do mundo de uma forma materialista. Então, pode passar. Bom, aí o que ela faz? Ela fala de alguns teólogos, né, um pouco mais modernos, que acreditavam na teoria da evolução. E aí, como ela fez isso, eu também tomei a liberdade de abrir um parênteses mais na frente. Mas, então, por exemplo, quem desses teólogos modernos achavam que a evolução não era incompatível com a fé? Ela fala do C.S. Lewis, em 1944, que ele diz: devemos distinguir claramente entre evolução como um teorema biológico e o popular evolucionismo ou desenvolvimentismo, que é certamente um mito. Para o biólogo, a evolução dá mais conta dos fatos do que qualquer outra hipótese presente no mercado e, portanto, ela deve ser aceita. Pode passar? Ela cita também o Billy Graham, em 1997, que ele diz: a Bíblia não é um livro de ciência. Acredito que Deus criou o homem, e se este veio por um processo evolucionário, e em um certo ponto ele tomou essa pessoa ou ser e fez dela uma alma viva ou não, isso não muda o fato de que Deus criou o homem. E aí ela cita mais um também, que aceitava a evolução, que é o Tim Keller, em 2009. Né? Ele diz: a suposta incompatibilidade da fé ortodoxa com a evolução começa a desaparecer sobre uma reflexão mais sustentada. Então, ela traz cristãos que são fiéis, considerados ortodoxos, que não viam problema nenhum de um biólogo ou de um cristão, de maneira geral, entender que a evolução explica as coisas e que a Bíblia não é um livro de ciências. Como ela fez isso, eu decidi abrir um parêntese aqui rapidinho. Ela trouxe alguns teólogos que são mais modernos, e aí eu decidi trazer: será que existia algum teólogo ou cristão antes de Darwin que também falava alguma coisa sobre Gênesis não ser exatamente escrito como um livro de ciências? Evidentemente, essas pessoas não foram influenciadas por Darwin, porque Darwin veio depois delas. Mas havia pessoas que acreditavam que Gênesis poderia ser lido não de uma maneira completamente literalista, né? Então, abri esse parênteses rapidinho, como Gênesis foi interpretado antes de Darwin. O primeiro, que eu vou passar rapidinho, tá? Por essas coisas, eu prometo. O primeiro, por exemplo, foi Orígenes, né? Em 1185, desculpa. Isso. Então, diz assim: mais conhecido por On First Principles e Against Celsius,
Orígenes apresentou as principais doutrinas do cristianismo e as defendeu contra acusações pagãs. Orígenes se opôs à ideia de que a história da criação deveria ser interpretada como um relato literal e histórico de como Deus criou o mundo. Houve outras vozes antes de Orígenes que defendiam interpretações mais simbólicas da história da criação. As opiniões de Orígenes também influenciaram outros pensadores da igreja primitiva que vieram depois dele. Trouxe aqui rapidinho Santo Agostinho também, de 354. Em Literal Meaning of Genesis, Agostinho argumenta que os 2 primeiros capítulos de Gênesis foram escritos para se adequarem ao entendimento das pessoas daquela época, para se comunicar de uma forma que todas as pessoas pudessem entender. A história da criação foi contada de uma forma mais simples e alegórica. Agostinho também acreditava que Deus criou o mundo com a capacidade de se desenvolver. Isso é uma coisa muito importante. Tomás de Aquino, agora sim, em 1225, não temeu a possível contradição entre a história da criação em Gênesis e as descobertas científicas. Na Suma Teológica, ele responde à questão de saber se todos os 6 dias da criação são, na verdade, uma descrição de um único dia, uma teoria são, na verdade, uma descrição de um único dia, que é uma teoria sugerida por Agostinho. Tomás de Aquino argumenta a favor da visão de que Deus criou todas as coisas para terem potencial. Volta um pouquinho, não sei o que eu escrevi ali embaixo. Ah, tá, um excerto, né? No dia em que Deus criou o céu e a terra, ele criou também todas as plantas do campo, não de fato, mas antes que brotassem na terra, isto é, potencialmente. E adornados juntos, não por falta do poder de Deus, não por falta de poder da parte de Deus, pois requer tempo para trabalhar, mas para que a devida ordem possa ser observada na instituição do mundo. Eu acho essas 2 frases importantes. Deus criou todas as coisas para terem potencial, e a anterior do Agostinho para se desenvolverem, porque isso faz muito sentido com a teoria da evolução, né? Tem o Charles Kingsley também, por exemplo, no livro do A Justificação do Universo. Ele tem uma frase que eu acho muito bonita, que ele diz que Deus ele é muito sábio e poderia ter criado todas as coisas prontas, mas ele é mais sábio ainda e ele criou coisas que criam a si mesmas. Então, essa ideia de que Deus criou, na verdade, um mundo que ele é frutífero e que, com a sua criatividade, esse mundo também é diverso, tem diversidade, e esse mundo ele se desenvolve, né? Ele tem potencialidades a serem desenvolvidas ao longo da história. O John Wesley, eu gosto dele. Gosto. Eu gosto dele. O John Wesley, o escritor, diz assim: o escritor inspirado nessa história escreveu primeiro para os judeus e calculando suas narrativas para o estado infantil da igreja, descreve as coisas por suas aparências externas sensíveis e nos deixa, por meio de novas descobertas da luz divina, ser levado à compreensão dos mistérios expressos sobre eles. Não entendi nada, mas o que ele está querendo dizer? Que foi direcionado primeiro aos judeus, né? Então, aqui embaixo tem um excerto em que ele diz assim: a escritura foi escrita não para satisfazer nossa curiosidade dos detalhes, mas para nos levar a Deus. Essa ideia de que a escritura não foi escrita para dizer como, mas por quê, né? Mais um, eu acho que tem. Tem o Warfield. O Warfield é o cara da inerrância bíblica, né? Não sei quem sabe, mas com mais 2 outros, ele cunhou essa doutrina da inerrância bíblica. E ele está aqui no nosso time. Ele diz assim... Alguém diz assim: o Seminário Teológico de Princeton era conhecido por sua defesa ferrenha do calvinismo conservador e da autoridade absoluta das Escrituras. Talvez o mais notável teólogo de Princeton daquela época, o Warfield, aceitasse a evolução como um relato científico adequado das origens humanas. Ele acreditava que ouvir a voz de Deus nas Escrituras e as descobertas de um trabalho científico sólido não estavam em conflito. O Mark Knoll diz assim: o Warfield, o mais hábil defensor moderno da doutrina teologicamente conservadora da inerrância bíblica, também era um evolucionista. Pode passar. Esse aqui é o meu último parênteses, eu prometo. O que a gente pode pensar a partir dessas pessoas, desses cristãos, tanto os que a Débora traz no capítulo dela,
como esse parênteses que eu abri aqui. A gente sabe que, ao longo da história da igreja, nós tivemos diferentes escolas de interpretação bíblica, umas mais alegóricas, como a de Alexandria, uma que puxava mais para... Queria uma interpretação mais literal de Antioquia, só que o pessoal lá se meteu com umas heresias, né? E aí ninguém levou eles a sério. Mas a gente tem também uma interpretação pós-reforma protestante, que é a histórico-gramatical. Eu coloquei um conceito aqui rapidinho, que o método histórico-gramatical de hermenêutica bíblica, que busca descobrir objetivamente a intenção do autor de um texto bíblico para a sua audiência original. Para alcançar isso, fundamenta-se na análise do estilo gramatical de uma passagem e seu contexto cultural, histórico e literário. Então, qual é o parênteses, na verdade, que eu quero fazer aqui? Pensando nesses autores, que não são os únicos, vários outros também devem entender que não há conflito, e a forma como a gente lê as escrituras. Ler um texto, por exemplo, literalmente, é você ler ele de forma literalista? É uma pergunta, não sei se é retórica, se alguém quiser responder, pode responder. Você lê um texto de forma literalista, sei lá, palavra por palavra, ou você respeitar o sentido original do texto? O que é fazer uma leitura literal do texto? Se for a segunda opção, respeitar o sentido original do texto e o estilo literário do texto, então, quem acredita na evolução também lê a Bíblia de forma literal. Por exemplo, nós não lidamos com as parábolas de Jesus da mesma forma que a gente lida com Salmos e Provérbios. E isso não deixa de ser uma compreensão saudável da Bíblia. Porque nós entendemos que a Bíblia tem um conjunto de livros que foi escrito com propósitos diferentes, por autores diferentes, que eles têm objetivos diferentes, né? Ninguém lê Salmos ou Provérbios achando que aquilo ali são mandamentos. Se você quebrar um daqueles mandamentos, você vai direto para o inferno. Inclusive, às vezes, Davi está mandando Deus quebrar os inimigos, quebrar os dentes. E a gente queria que fosse um mandamento? Sim, mas não é. Isso que é triste. Mas, então, fazer uma leitura respeitando o texto inclui respeitar o estilo literário do texto. E se a gente entende que Gênesis não é um livro de ciências, mas ele faz parte da cosmologia daquele povo no Antigo Oriente Próximo, respeitar o objetivo do autor original e para o público daquele texto também é fazer uma leitura saudável da Bíblia e literal, sei lá, mas... Então, e aí ela vai ter 2 momentos, né, que ela vai falar sobre o livro da natureza e o livro de Deus. Então, ela traz o argumento de como ler Gênesis 1 e depois de como ler o livro da natureza. Eu estou na frente de vocês? Eu só me toquei disso agora. Bom, então ela tem essa figura, né, não sei quem já viu, essa figura em outros lugares. Geralmente, o pessoal da BC2 gosta de apresentar essa figura. Mas isso seria uma representação do que seria a cosmologia do povo no Antigo Oriente Próximo. Não só de Israel, mas de outras nações ao redor de Israel também. Então, eles não entendiam a Terra da forma como a gente entende hoje, evidentemente. Eles acreditavam que a Terra era plana com uma cúpula por cima, né? E a chuva, inclusive, ela acontecia quando essa cúpula se abria e caía a água da parte de cima. Então, a Terra tinha as águas de baixo e as águas de cima. E o firmamento, esse é o firmamento. Essa é uma palavra muito evangélica, né, gente? Firmamento é uma coisa... Mas é uma palavra que a minha avó fala muito. Então... E para esses povos, cada um desses elementos, inclusive, eram deuses. Eu acho que essa é a grande diferença da cosmologia que Israel acreditava para os povos ao redor deles, os egípcios, os babilônicos, etc. Para esses povos, então, assim, acho que a gente já discutiu isso em outras reuniões. Israel navegava no mesmo rio cultural que os outros povos, né? Israel vivia, assim como nós vivemos na sociedade, eles viviam a cultura, a história, também ligado a outros povos. Então,
eles também eles navegavam nesse rio cultural e compartilhavam histórias ou conhecimentos muito próximos a outros povos. A diferença é como cada povo desse interpretava os acontecimentos a partir da sua tradição. Então, enquanto os outros povos acreditavam que cada uma dessas coisas era um deus e que a Terra foi feita depois da batalha de muitos deuses brigando, e os seres humanos existem para satisfazer esses deuses, para Israel existia só um Deus, Yahvé, e todas essas coisas estavam debaixo do poder dele, da ação criativa dele. Né? Então, essa seria a grande diferença da cosmologia que Israel acreditava e esses povos. Então, ela diz que Deus acomodou a sua mensagem ao entendimento deles para tornar mais clara a mensagem que pretendia passar. Ou seja, o texto bíblico de Gênesis 1 focaliza no quem. Quem foi que criou? Diferente dos outros deuses, foi Yahvé, que é o Deus único. E por que ele criou? Sim. Bom, ela diz assim, os criacionistas... Não, aí ela já foi para o Lendo a Natureza, né? Eu ia comentar alguma coisa que eu esqueci, mas se eu lembrar, eu falo depois. Então, lendo a natureza, né? Como observar a natureza a partir dessa visão, então, de que, se a gente pegar lá o texto bíblico, a gente vai ver toda essa descrição do firmamento, do céu, das águas de baixo. Os criacionistas evolucionários enfatizam tanto a busca de mecanismos naturais no mundo físico, quanto a celebração do Deus da Bíblia como criador e designer desses mecanismos. Os cristãos não devem olhar para Deus como a causa eficiente direta dos movimentos de partículas. Em vez disso, Deus cria os mecanismos que movem as partículas. Aqui ela está respondendo algumas perguntas, né, sobre, por exemplo, então, se a gente aceitar a evolução como uma teoria, será que isso não vai tornar a nossa fé obsoleta? De que forma a gente deve acreditar na teoria da evolução, acreditar na Bíblia e também lidar com a forma como nós fazemos ciência? Então, para ela, Deus, ele é o Criador. Né? O que não exclui o fato de que nós devemos procurar os mecanismos naturais no mundo e que, inclusive, Deus pode agir a partir das leis naturais. Né? Então, isso tem uma forma um pouco diferente de algumas outras visões da Terra Jovem, eu acho que até do design inteligente, não sei, alguém pode comentar. Mas tem uma certa diferença no sentido de que determinadas visões, ou que querem ler a Bíblia como se a Terra fosse jovem, ou como se tudo fosse exatamente feito por Deus, as coisas são, sim, feitas por Deus, mas no sentido de que eu acho que eles lidam mais com o milagre. Deus, ele está continuamente fazendo tudo acontecer pontualmente. Então, sei lá, se a gente tem um determinado mecanismo numa célula que explica muitas coisas, então Deus, ele está agindo para que exatamente toda aquela ferramenta ela exista. E aqui ela tem uma percepção um pouco diferente. Deus, ele é a causa, né? Ele cria os mecanismos para que essas coisas aconteçam, mas ele não está diretamente o tempo todo atuando para essas coisas acontecerem. É mais essa ideia de um universo que ele é capaz de florescer. Deus, ele deu capacidades e mecanismos para que as coisas aconteçam e elas vão acontecer, o que não significa que estejam fora da ação dele. Acho que é mais o conceito da providência de Deus do que do milagre. Eu acho que as outras visões lidam mais com o milagre. Tipo, se Deus não fez exatamente pontualmente, então Deus não é o Criador. E aqui a gente entende mais como Deus como a providência de Deus. Ele não precisa exatamente fazer as coisas como se elas fossem milagres, mas ele proporciona o ambiente, a capacidade para que essas coisas aconteçam. Acho que é mais na visão da providência e soberania do que do milagre. Só volta lá um pouquinho. A última frase eu não li. Não esperamos que... Isso é um ponto importante. Não esperamos que nossa ciência pareça diferente, porque somos cristãos, já que os cristãos e ateus estão estudando o mesmo mundo criado com as mesmas mentes concedidas divinamente.
Acho que isso é importante, né? Tem um certo esforço, talvez, não sei se eu estou sendo injusta, em algumas visões, de talvez fazer uma ciência, um ramo da ciência que ela é cristã e o outro ramo da ciência ele não é cristão. Mas se a gente está investigando o mesmo mundo, o nosso objetivo é que a gente observe as mesmas coisas, né? Isso eu acho que vale muito, talvez, para as ciências naturais e matemáticas e exatas, sei lá, porque a gente não está falando aqui sobre os vieses dos pesquisadores, se eles são neutros ou não, mas a gente está falando da investigação do mundo, né? Então, chegamos aqui na parte em que ela fala sobre como funciona a evolução. Eu achei que ela foi bem didática. Acho que ela poderia ter colocado outros exemplos. Assim, não, como eu falei, não vou focar especificamente nos argumentos científicos. Acho que ela poderia ter colocado umas figuras melhores também. Mas chegamos aqui na parte em que ela fala um pouco sobre como funciona a evolução. Então, basicamente, o significado não, como é? Isso, a definição que ela traz para a evolução é a seguinte: em cada geração, os descendentes de uma espécie diferem ligeiramente dos seus pais. Às vezes, essas diferenças fornecem uma vantagem reprodutiva em seu ambiente, o que significa que indivíduos com características particulares são capazes de produzir mais descendentes. Ao longo de gerações sucessivas, esses traços ou diferenças genéticas se espalham por toda uma população. Então, é isso. Ela fala, ela dá um exemplo, inclusive, da moda, né? Por exemplo, se você é um adolescente e você gosta muito de usar um determinado modismo, aquilo ali não vai se tornar moda a menos que um grupo inteiro de adolescentes adote a calça de shopping ou o cropped. E aí, ali vai virar, de fato, uma moda, e você pode dizer, nossa, realmente aconteceu uma mudança aqui. Um grupo inteiro está adotando o que, para mim, era apenas um gosto particular. Então, é basicamente isso. Um determinado organismo ou descendente, ele tem uma variação genética, ele tem uma mudança dentro da sua espécie que pode garantir uma vantagem de sobrevivência a ele. E essa vantagem de sobrevivência pode se estender em todo o grupo. E se ela se estender em todo o grupo, daqui a milhões de anos, de repente, a gente vai ter uma espécie diferente ou uma mudança, né? Então, ela diferencia aqui o microevolução e macroevolução. Quero até perguntar para os biólogos se isso existe Sim, na biologia. É porque eu já ouvi muito cristão falando sobre. Eu fiquei, será que isso existe ou eles estão só? Mas ela diferencia a microevolução da macroevolução, né, que seria aquelas pequenas mudanças dentro de um mesmo grupo, de uma espécie, de mudanças maiores que levam a formações de outras espécies. Né? Ela diz a seleção natural e outros mecanismos evolutivos, atuando por longos períodos de tempo, eventualmente resultam em grandes mudanças nas estruturas do corpo. Ela dá o exemplo de você tem uma ave que inclusive, essas mudanças elas são em grupos, não são em indivíduos específicos, e aí você tem um grupo de aves que, sei lá, fica isolada numa ilha, e depois de um tempo elas começam a desenvolver alguma característica isoladas, né, estando sem ter contato com outras espécies, que era o comum dessas espécies. Então, elas ficam isoladas e elas desenvolvem alguma característica. Depois de um tempo, você vai fazer uma pesquisa e você consegue identificar que esse grupo lá, depois de alguns anos, eles podem ser diferenciados como uma espécie nova ou diferente da espécie que eles tiveram origem. Então, essa diferença de micro e macroevolução, ela fala que, por exemplo, a Terra jovem, a Terra antiga e o design inteligente até aceitam a microevolução. Acho que sim. Sim, acho que sim. Eles aceitam essas diferenças dentro da mesma espécie, né? E como diferença, eles não aceitam, talvez, a macroevolução. Pode passar. Pode falar. A microevolução acumulada ao longo de grandes períodos de tempo, ela é a macroevolução. Sim, muito bem. Obrigada. É isso.
Pois é, eu achei, sabe, essa imagem. Vocês não concordam? Achei, pô, fraquinha, Débora, que isso? Mas está tudo bem. Mas aí, enfim. O que ela está querendo dizer aqui, que ela não falou explicitamente, mas a gente vai falar explicitamente. Aquela imagem do macaco virando homem é assim, ó. Essa aí é assim. Aquela imagem do macaco virando homem não é a melhor imagem que explica, de fato, que existe evolução, como acontece evolução. Eu acho que outros grupos que não gostam da evolução até usam essa imagem para, tipo assim, olha aí, tu saiu do macaco, virou homem, não sei o quê. Mas aquela imagem talvez seja um recurso didático, mas também não é a melhor forma. O que ela está explicando aqui para a gente é que a evolução ela se parece mais com uma árvore, né? Sei lá, com uma árvore filogenética, em que as espécies elas têm origem em ancestrais comuns ou em um ancestral comum, e nós somos todos uma grande família. Sim, como é que está a doutrina da Imago Dei de vocês? Está em dia? Vocês viram aquele orangotango que fez uma pasta de planta e colocou para curar a própria ferida? Acho maravilhoso. Sim. Achei ele fitoterápico. Fitoterápico. Achei homeopático, achei aclamação, achei tudo. Sim. Bom, o fato é esse, é que aquela imagem é assim e a evolução ela parece mais com uma grande árvore em que, né, nós fazemos parte dessa grande família. Então, ela mostra aí o que seria uma árvore de ancestrais comuns que, como eu disse, ela podia ter feito uma escolha melhor, na minha opinião, mas são necessárias muitas gerações para que uma mudança genética se espalhe pela população. E daí são necessárias muitas gerações para alterar genes suficientes, de forma que um grupo isolado se torne uma espécie separada de sua população mãe. E aí ela dá um exemplo da evolução da baleia, né? Eu não sei se algum biólogo quer, de repente, falar sobre a evolução da baleia. Pô, ai, Ana, você quer? Pois é. Cara, se vocês estiverem muito agoniados assim na cadeira, eu deixo vocês falarem. Então, não. Eu queria muito falar da evolução das baleias. Tá, eu vou começar e aí tu vai terminando, tá? Qualquer coisa você comenta, Ana. Qualquer coisa você comenta. Mas ela dá o exemplo aqui da evolução da baleia, que o que ela comenta é que a baleia ela evoluiu dos mamíferos. Isso está certo? Beleza, vamos me falando aí. Que a baleia evoluiu dos mamíferos, né? Diferente dos outros peixes, ela não respira por brânquias. Brânquias? Ela tem. Como é? Ela é mamífero. Ela é um mamífero aquático. Não respira por brânquias, tem sangue quente. E aí ela mostra que, supostamente, um ancestral comum da baleia seria uma espécie de lobo há muito tempo atrás, mas a gente pode ver pelas datas que essas mudanças elas acontecem há muitos milhões de anos, né? Então, às vezes, alguém vem com um argumento assim, por que a gente não continua evoluindo? Tipo assim, olha esse macaquinho aqui, por que ele ainda não virou uma pessoa? Sabe? Tipo assim, vocês já ouviram isso, né? Eu vou jogar esse rato aqui pela janela 1000 vezes porque ele não virou um rato voador. Porque ele não virou um morcego, né? Então, porque ele morreu. Então, tipo assim, são milhões de anos, né, gente? A gente não vai observar isso, essa que é a verdade. Talvez, se o aquecimento global não acabar com a gente, sei lá, algum pesquisador numa distopia muito distante, quando a gente também já não tiver recursos naturais, ele vai observar essas mudanças, né? Sei lá. Então, ela mostra essa árvore aqui, que seria da evolução da baleia, mostrando que a baleia, na verdade, ela evoluiu de um mamífero em que as patas traseiras foram atrofiando
Mas até hoje, os ovos de determinadas baleias formam a patinha traseira que depois se atrofia. É. Sim. E aí o que acontece é, essas árvores de grupos ou espécies, elas têm algumas lacunas, obviamente, porque a gente não tem todos os fósseis ou evidências para fazer uma árvore genealógica certinha. Mas as evidências mostram que esses animais, em certo sentido, eles tiveram um ancestral comum, por mais que hajam essas lacunas, né? Então, mais de 1.000 espécies fósseis que apoiam esta descrição da evolução das baleias foram descobertos. Esses fósseis não são todos ancestrais diretos das baleias atuais, e pequenas lacunas permanecem, mas eles revelam um grupo de espécies relacionadas. Isso que é importante, né? A ideia do ancestral comum e das espécies relacionadas. E aí a gente entra em uma questão importante, né? Então, se a evolução é verdadeira, como a gente lida com Adão e Eva? Gente, quem quiser comentar a partir de agora, depois de Adão e Eva vem os desafios das visões, se eu não me engano, pode ficar à vontade. Isso aqui é importante, né? Essa ideia da evolução responde, inclusive, uma pergunta: quem era a esposa de Caim? Quem era a esposa de Caim? Adão Os tinha um seres umbigo ou humanos... não? Como é? Ele tinha um umbigo ou não? O Adão? Sim. Ele tinha umbigo? Tinha. Ele tinha. Acabamos de resolver isso. Os seres humanos emergiram como uma população e não como 2 seres humanos, né, a partir dessa visão e também da teoria vigente. Então, a gente tem essas mudanças elas acontecem em populações e os seres humanos, como a gente conhece, eles emergiram como uma população e não como 2 seres humanos. Então, já que eles emergiram como uma população, como é que a gente lida, por exemplo, com a historicidade de Adão e Eva? O segundo que ela fala é que entender os seres humanos tendo surgido como uma população apenas exclui Adão e Eva como progenitores únicos. Então, Deus pode ter feito Adão e Eva, de fato, como personagens históricos, mas eles não eram os progenitores únicos. E é por isso que Caim tinha esposa. Desculpa que eu assisti muito um vídeo de uma menina fazendo um meme com isso essa semana. Então, apenas exclui Adão e Eva como progenitores únicos. Eles não eram os únicos, na verdade. E aí ela dá algumas visões, né, do John Stott, do Dennis Alexander e do Alistair McGrath, como eles lidam com Adão e Eva. O John Stott diz que Deus entrou em um relacionamento especial com um par de antigos representantes da humanidade há cerca de 200 mil anos na África. Ou seja, essa é a mesma visão do John Alton? Eu não lembro. Mas a ideia é que Adão e Eva seriam representantes federais nossos, né? Pessoas que Deus escolheu para nos representar e pecar. Adão e Eva são representantes... O Dennis Alexander diz, Adão e Eva são representantes recentes, um casal de agricultores vivendo talvez há 6 mil anos no Antigo Oriente Próximo, em vez da África. Eu acho que isso faz bastante sentido, tá? Se a gente for considerar que o texto ele era também para as pessoas do Antigo Oriente Próximo, e se a gente considerar que Adão e Eva eram homo sapiens, porque isso é uma questão também, né? Adão e Eva não eram figuras históricas. Tá, para o Alistair McGrath, Adão e Eva não eram figuras históricas. E os primeiros capítulos de Gênesis são histórias simbólicas do mesmo gênero de outras histórias do Antigo Oriente Próximo. Ou seja, as narrativas chamadas narrativas primitivas em Gênesis 1 a 11, se não me engano, Gênesis 1 a 11, que são, na verdade, histórias teológicas, né? Elas contam simbolicamente e muitas delas têm correspondência com histórias dos outros povos também, né? Por isso que o pessoal pergunta, e o dilúvio? Porque tem a epopeia de Gilgamesh, e sei lá. Tem vários símbolos que também são símbolos de outras civilizações nessas histórias de Gênesis de 1 a 11. Então, para o Alistair McGrath, são figuras históricas. Pode passar. Aqui já estamos encerrando, tá? Esses são os desafios das visões. Quem quiser comentar a sua perspectiva, também fica à vontade.
Então, se eu entendo que a evolução pode ser conciliada com a Bíblia, em que pontos da teologia cristã isso vai tocar, né? Então, aqui eu coloquei só os argumentos dela mesma, tá? Se alguém quiser colaborar com outra coisa. Mas os argumentos que ela traz para lidar com a imagem de Deus, por exemplo, alguns autores entendem que a imagem de Deus é primariamente sobre habilidades humanas como inteligência, linguagem e racionalidade, particularmente aquelas habilidades que nos diferenciam dos animais. Achei datado. Primeiramente, nossas capacidades, a imagem de Deus pode ser, primariamente, nossas capacidades espirituais e nossa relação com Deus. Tem também outra visão que a imagem de Deus seria a nossa comissão de representar o reino de Deus na Terra, como no Antigo Oriente Próximo, por exemplo. Tem, por exemplo, aquela passagem, né, que na verdade, a gente sabe que os conquistadores eles deixavam estátuas, né, suas para dizer, eu conquistei, isso aqui é tudo meu. Então, por exemplo, tem aquela passagem de Jesus em que perguntam se ele acha uma moeda, sei lá, não lembro, mas ele fala, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Porque essas figuras desses grandes conquistadores geralmente ficavam na cidade, na moeda, né, ficavam expostas aí. Então, a ideia seria que, como imagem de Deus, nós somos essas estátuas ambulantes de Deus no mundo, né, para representá-lo. Então, assim que ela lida com a imagem de Deus. Tem aquela visão do James Smith também, né? Não sei quem estava aqui no dia que a gente falou de James Smith, que ele... Qual é a visão dele? Que a imagem de Deus seria uma missão, uma vocação que Deus nos chama, né? Então, não é uma coisa assim tão compartilhada, mas... Esses são os argumentos que ela traz. Pode ser inteligência, racionalidade, pode ser uma capacidade espiritual ou a nossa comissão de representar Deus. O pecado original, como lidar? Então, ela fala que nenhum dos evangelhos usam a história em Gênesis 3 para falar do significado de Cristo. Deixa eu entender isso aqui. Certo. Eu acredito que isso daqui seja daquele argumento de que se Adão não foi uma figura histórica e ele não pecou, então, mas a maioria dos evangelhos trata Adão como uma figura histórica, então isso seria um problema, né? Mas ela fala que os evangelhos não usam a história em Gênesis 3 para falar... Será que eu escrevi isso certo? Porque, na verdade, eu não estou entendendo. Certo. O que eu acho que é isso que o Pedro falou mesmo. Que Paulo pode estar se referindo a Adão, então, como uma figura arquetípica e não como exatamente literal como aconteceu, né? Então, se Adão não precisa necessariamente ter pecado exatamente como aconteceu em Gênesis, mas pode ter sido um representante, né, federal nesse sentido. O fato é que a queda aconteceu. O que foi a queda, ou se ela é uma queda moral, ou uma corrupção moral, né? Ou exatamente o que é a queda, a gente não sabe, mas o fato é que o ser humano caiu, ele se corrompeu de alguma forma. Então, ela diz que o pecado é uma rebelião contra a vontade revelada de Deus. Todos os seres humanos pecaram e nenhum é justo à parte da obra expiatória de Cristo. Ou seja, independente do que foi a queda, exatamente o evento da queda, o que importa é que a gente concorda que o pecado é uma rebelião a Deus, ou seja, este momento de corrupção moral humana, ele aconteceu. E que todos os seres humanos pecaram e nenhum é justo à obra expiatória de Cristo. Pode passar? Certo. Como lidar com a morte antes da queda? Esses são os argumentos que ela coloca. Os registros fósseis mostram claramente que vários animais morreram antes do surgimento dos humanos. Mas nenhuma passagem menciona a morte animal, mas morte de humanos. Então, para ela, em Gênesis, não tem nenhum versículo que fala especificamente que a morte animal aconteceu com a queda, mas que foi a morte humana. E essa morte, né, ela pode ser espiritual ou física, na verdade.
mas tem mais relação com a morte humana do que com a morte das outras espécies. As passagens poderiam estar falando de morte espiritual ao invés de morte física. A consequência imediata para Adão e Eva não foi a morte física, mas expulsão e maldição. Então, ela coloca nesses termos, porque a queda, se a morte ela é uma consequência da queda, então Adão e Eva não morreram assim que eles comeram a fruta. Na verdade, eles foram expulsos e depois a gente entende que a morte seria uma consequência. Mas, então, é isso que ela está colocando. A morte pode ser só uma questão espiritual e ela pode pode também não ter sido uma morte física, considerando que Adão e Eva morreram e continuaram vivos. Então, o castigo de Deus não foi exatamente a morte física, foi a expulsão da presença dele, né? Como lidar com o mal natural? E aí ela fala uma coisa interessante, eu não sei o que vocês pensam disso, mas algum sofrimento pode fazer parte do mundo pré-queda. Se a gente está falando de morte animal, né, pré-queda, então sim. Mas uma coisa que eu achei interessante é que ela está falando que Gênesis fala de um mundo bom, não de um mundo perfeito. E se o mundo é bom, isso não exclui o fato de que pode existir algum nível de sofrimento nesse mundo, né? No nosso conceito, às vezes, de mundo bom, é a mesma coisa que seria de um mundo perfeito. Então não tem nada nunca errado no mundo, porque se Deus é bom, então tudo que acontece é bom. Mas existe algum nível de sofrimento pré-queda, então. E que isso significa que o mundo bom não é necessariamente um mundo perfeito. Pode haver coisas que, aos nossos olhos, não são boas, né? Então, como resolver isso? Para ela, Deus criou um sistema que funciona melhor para seus propósitos e nosso bem geral, mesmo que esse sistema envolva algum sofrimento. Que não é o que a gente quer, né? Não é o que a gente gostaria. A nossa ideia de bondade é não sofrer nunca. A evolução diminui o sofrimento. Outra coisa que ela fala, né? Tem também a possibilidade da gente observar que a evolução, em certo sentido, ela diminui também o sofrimento através da adaptação. Então, a adaptação, por exemplo, é um meio pelo qual as espécies diminuem o sofrimento, né, de animais, de espécies ou do ser humano, ele é diminuído, já que a gente desenvolve características para melhor se adaptar aos ambientes, né? Mesmo que talvez imediatamente haja algum sofrimento, mas a longo prazo esse sofrimento é diminuído. E a evolução, o conceito mais moderno, tem muito mais relação com muito mais do que sobrevivência e competição, mas cooperação. Isso é verdade, né? Tem muita gente falando aí que, na verdade, a gente não pode falar de organismos, mas de comunidades, né? Então, um organismo ele é sempre um ecossistema, né? Você convive com uma série de bactérias no seu corpo, etc. Então, a evolução fala mais sobre a cooperação entre espécies e organismos para que as coisas aconteçam do que somente sobre competição e sobrevivência. Acho que esse é o último, tá bom? Eu prometo. Aleatoriedade. Então, isso é interessante porque, embora Darwin não tenha acontecido antes, né, mas bem depois da proposição da diversidade das espécies, a teoria genética confirmou essas coisas, né, porque você pode ver geneticamente as semelhanças entre esses indivíduos. Então, ela fala, o processo evolutivo se baseia na variação genética aleatória, mas também no processo não aleatório de seleção, ou seja, não é tudo completamente aleatório. E aleatório pode significar imprevisível e não sem sentido. Uma coisa acontecer de forma aleatória não significa que ela não tem sentido em propósito, mas que ela é imprevisível. E que, inclusive, gente, a aleatoriedade é um nome que a gente dá para uma coisa que a gente está observando, né? Não significa que para Deus isso é aleatório. Que Deus soltou e isso para ele é aleatório porque ele está fora do espaço-tempo. Então, não é como se fosse totalmente assim. Não sei se vocês já viram o exemplo. Ela dá um exemplo que eu não lembro exatamente qual era, mas para a gente definir essa ideia da aleatoriedade, tem um que uma amiga minha da biologia usa bastante, que é aquele da cachoeira. Você já viu? Não. A cachoeira, por exemplo, ela tem um sentido de queda, mas para onde vão os pingos é aleatório.
Então, seria essa ideia, né, de aleatoriedade. Não significa que não tem um sentido. A cachoeira, por exemplo, é direcionada para baixo. Aonde vão cair os pingos, talvez a gente não saiba. Pode ser uma coisa aleatória, mas não significa que é sem sentido ou não direcionado. E que, inclusive, a água, ela molda o fundo da cachoeira. Então, nenhuma dessas coisas, no final das contas, é sem propósito ou sem direcionalidade. Deus optaria deliberadamente por incluir alguns elementos aleatórios na criação para trazer mais variedade. Acho bonito, acho isso mesmo. Sim, gente, é isso. É um Deus criativo, né? Propósito e direcionalidade. A evolução converge para as mesmas características repetidamente. Então, seria... eu não sei, tá? Eu não sei se isso aqui já está ultrapassado, essa do Simon Conway Morris. Se alguém já tem alguma coisa mais atual para falar, pode falar. Mas essa ideia, por exemplo, que se a evolução acontecesse novamente, a gente não ia observar as mesmas características. E ela fala aqui que sim, que talvez de nós observássemos, porque, por exemplo, os cachorros têm olhos, assim como nós temos olhos, assim como as focas têm olhos, assim como polvos têm olhos. Então, existem características que elas se repetem, sim, mesmo que elas tenham acontecido de maneira evolutiva ou aleatória. Então, essas características vão convergir. O que as pessoas falam, né, é que se é aleatório, é tipo assim, jogar um dado. Então, você tem que considerar todas as não possibilidades de existência. Se o processo fosse repetido, muitas das características do corpo ressurgiriam, nós observaríamos novamente. Pode passar, só para eu ter certeza se é o último? Então, é isso, até o momento... eu acho que eu consegui cobrir a maior parte do que ela fala. E vamos conversar. Alguém quer falar?